Começamos com este cara, chamado Trent, dirigindo e levando sua namorada Pam, o filho adolescente dela, Duncan, e a filha dele, Steph, para sua casa de praia para umas férias de verão. Duncan é um adolescente introvertido, mas Trent está realmente tentando se aproximar dele, sabe? Como aquele padrasto que quer ser o pai que assumiu. No entanto, Trent é muito cruel. As meninas estão dormindo, então Trent começa a dizer a Duncan que ele precisa se abrir mais, e que haverá muitas oportunidades para ele fazer isso na casa de praia. Trent pergunta a Duncan como ele se avaliaria numa escala de 1 a 10. Duncan diz que é um 6, mas Trent diz ao garoto que ele é um 3. Poxa, por que ser tão cruel com o garoto? Duncan apenas vira pro lado e coloca os fones de ouvido. No caminho, Duncan cruza olhares com um cara legal em um conversível atrás deles. O homem sorri para Duncan e Duncan sorri de volta. Eles chegam à casa de praia e são recebidos por uma vizinha, Beth. Ela é uma pessoa cheia de energia e imediatamente começa a se entrosar com a namorada de Trent e as crianças. Logo depois, a filha de Beth, Susana, aparece e você percebe que Duncan já está interessado nela. Todos entram na casa, e Beth começa a desabafar sobre sua vida cheia de dramas, sem ninguém perguntar nada, enquanto Trent e Pam tentam desfazer as malas. Steph já está pronta para ir à praia. Trent pede que ela vá com Duncan, mas claro, ela não gosta da ideia. No entanto, Trent insiste, ele precisa de tempo sozinho com sua namorada. Na praia, Steph está relaxando e fofocando com suas amigas, incluindo Susana, enquanto Duncan está sozinho brincando com a areia. Susana não parece ser como as outras meninas, ela tá lendo um livro e não parece muito interessada nas fofocas. Quando as garotas vão nadar, Susana não quer ir, mas acaba sendo intimidada a ir por Steph. Sozinho, Duncan decide ir embora. No caminho, ele encontra Beth e o filho dela, Peter, que é apresentado a ele. Beth, inclusive, faz bullying com o próprio filho por causa dos olhos dele, acredita nisso? Peter é meio nerd, e Duncan não parece interessado em socializar, então vai embora. De volta a casa, ele se deita no capô do carro de Trent para ouvir música. Ele está cantando em voz alta quando Susana aparece e o observa por um tempo. Quando Duncan percebe, ele desce rapidamente do carro, e ela vai embora. Dentro da casa, está acontecendo uma pequena festa. Os amigos de Trent, Juan e Kip, que são casados, também estão lá. Juan puxa Duncan para dançar com ela. Pam se junta a eles, e enquanto os três dançam, Steph aparece e avisa que vai sair de novo e não vai jantar com eles. Trent desliga a música e todos se reúnem à mesa. Ele pergunta a Duncan se ele subiu no carro dele, e o garoto mente descaradamente. Durante o jantar, todos estão rindo, menos Duncan, que nem sequer esboça um sorriso. Finalmente, sua mãe o poupa e o deixa sair da mesa. Ele vai direto para fora, onde encontra Susana saindo de sua casa. Eles começam a conversar de seus respectivos alpendres e se conectam sobre o quanto odeiam estar ali, mas é uma conversa curta. Na manhã seguinte, Duncan vê Steph saindo. Na mesa há um bilhete e algum dinheiro que sua mãe deixou para ele. Ele pega o dinheiro, consegue escapar de Peter e Beth e vai até a garagem pegar uma bicicleta. Ele sai pedalando pela cidade e chega a uma pizzaria, onde encontra um cara chamado Owen jogando Pac-Man. Owen deixa Duncan jogar em seu lugar, mas o jogo termina rapidamente. Duncan volta para casa, onde a família está se preparando para sair. Ele se arruma rapidamente e se junta a eles no passeio de barco. No barco, Trent faz questão de que apenas Duncan vista um colete salva-vidas, mesmo ele sabendo nadar. Ele não gosta nada disso. Enquanto estão no barco, Pam fala sobre como conheceu Trent, e Duncan continua isolado como sempre. Pam tenta falar com Duncan, mas ele diz que não gosta de Trent e preferia passar o verão com seu pai. Mais tarde, Duncan vê o restante do grupo se divertindo enquanto ele é deixado para trás, limpando a bagunça deles. Na manhã seguinte, ele pega sua bicicleta e vai para a cidade, irritado. Ele chega ao parque aquático local, chamado Waterwiz, e apenas se senta sozinho. Owen o vê e o cumprimenta. Depois de um tempo, Duncan volta para casa. Lá, ele vê Joanne entrando na casa, então decide não entrar. Ele espera até as luzes apagarem antes de finalmente voltar, mas Trent ainda está acordado. Ele insiste em ter uma conversa com Duncan, dizendo que, para as coisas funcionarem, precisa haver confiança e respeito mútuos. Duncan, relutante, concorda só para poder ir dormir. No dia seguinte, Duncan volta ao Waterwiz, e Owen o chama para lhe mostrar o parque. Ele apresenta a equipe, Lewis, que dá a Duncan um par de shorts, Caitlin, que tá namorando Owen, e Rod, que é um pouco pervertido. Eles descem pelo toboágua, mas Duncan perde os shorts na piscina, porque as piores coisas sempre acontecem com ele. Depois de um dia divertido, Owen oferece uma carona a Duncan. Durante o trajeto, eles conversam e se conhecem melhor. Owen então oferece a Duncan um emprego no parque, e ele fica empolgado. De volta a casa, sua mãe o repreende por ficar fora o dia inteiro, mas ele responde que poderia dizer o mesmo sobre ela. Pam parece surpresa, mas pede que Duncan participe do churrasco de 4 de julho na casa de Beth. Mais tarde, Susana o convida para uma caminhada na praia. Enquanto passeiam, eles começam a se conhecer melhor. Duncan desabafa que não gosta do quanto sua mãe está mudando, bebendo e ficando fora até tarde. Eles voltam para casa e Duncan vê Trent e Joanne se beijando. Chocado, ele se sente invisível e desamparado. Mais tarde naquela noite, Trent e John voltam para o grupo como se nada tivesse acontecido, e Pam, sem desconfiar de nada, continua rindo e interagindo normalmente.
Na manhã seguinte, Duncan vai trabalhar em seu novo emprego no parque aquático. Apenas 5 minutos após começar, Owen pede a ele que interrompa um grupo de adolescentes que estão dançando no parque. Owen garante que eles o ouvirão porque ele está usando a camiseta do uniforme, mas isso não acontece. Os adolescentes dizem que ele só pode acabar com a dança se mostrar seus próprios passos primeiro. Então Duncan tenta dançar, mas o que ele faz com o corpo mal pode ser chamado de dança. No entanto, os adolescentes acham engraçado, ensinam alguns movimentos a ele e finalmente permitem que ele leve o papelão que eles estavam usando como pista de dança. Owen e a equipe veem a cena e não ficam nem um pouco irritados. Pelo contrário, eles acham hilário e ficam felizes que Duncan lidou com a situação de forma criativa. Duncan, por outro lado, começa a se sentir mais confiante e realmente começa a gostar do trabalho. Este emprego está dando um enorme impulso à sua autoestima. Enquanto isso, 3 crianças travessas ficam presas no toboágua, e Owen resolve o problema de uma maneira pouco convencional. Ele manda um garoto maior descer pelo escorregador para empurrá-las para fora. Não é exatamente a ideia mais segura, mas funciona, e as crianças adoram. No entanto, Caitlin não acha graça nenhuma. Ela repreende Owen, dizendo que atitudes assim podem fazer o parque ser fechado. Além disso, ela confessa que não gosta de quem ela se torna quando está com ele, o que claramente machuca Owen. De volta a casa, Pam sugere a Trent que façam algo juntos, apenas como família. Mas Trent sugere que eles vejam um filme com Kip e Joanne. Pam recusa, dizendo que não quer sair com eles, mas apenas passar um tempo com sua família. Eles acabam jogando Candyland, um jogo que deveria ser divertido para todos, mas que apenas irrita Duncan e Pam, especialmente ela. Frustrada, Pam sai para arrumar a mesa do jantar, mas começa a chorar e sobe as escadas. No dia seguinte, Duncan decide ir ao parque aquático, mesmo em seu dia de folga. Susana o segue e o observa de longe. Quando chega lá, Duncan vê Owen e Caitlin flertando um pouco. E pela primeira vez desde o início das férias, ele sorri genuinamente. Susana aparece e confessa que o seguiu, mas voltou para pegar seu traje de banho. Owen e Rod notam Susana e brincam com Duncan, dizendo que ele está falando com uma garota mais velha e bonita. Duncan volta a conversar com Susana e começa a mostrar o parque para ela. Eles passam o dia inteiro juntos e claramente estão se divertindo. Duncan parece tão feliz que até esquece de trazer sua bicicleta de volta para casa. Quando chegam em casa, Steph está irritada com Susana, dizendo que ela a deixou sozinha, embora nem tivessem planos. Pam aparece e avisa que o jantar está quase pronto, então Duncan e Steph entram enquanto Susana volta para sua casa. Durante o jantar, Trent está ausente e a atmosfera é estranha. Pam pergunta a Steph sobre o namorado dela e Steph revela que eles terminaram. Algo parece ter mudado em Steph, porque ela decide ajudar Pam com os pratos, algo totalmente inesperado. Até Pam fica surpresa. Mais tarde naquela noite, Duncan é acordado por vozes vindas de baixo. Ele desce as escadas e vê Trent explicando para Pam por que chegou tarde, dizendo que passou o dia todo com Kip. Duncan observa a cena, visivelmente incomodado por ver sua mãe sendo enganada. Na manhã seguinte, Duncan dá trabalho a Trent durante o café da manhã, mas não chega a confrontá-lo. Mais tarde, há outra festa na casa. Joanne, sendo amigável de forma exagerada, irrita Duncan, especialmente porque ela insiste em arrastar Trent para dançar. Pam começa a perceber algo estranho no comportamento deles. Ela também percebe Kip flertando com Betty e decide sair da mesa. Duncan imediatamente segue sua mãe e a confronta em frente a todos, dizendo que ela precisa fazer algo sobre o caso óbvio entre Trent e Joanne em vez de simplesmente ignorar. Trent tenta intervir, mas Duncan o empurra. Uma briga quase acontece, mas Kip e Pam impedem. Duncan, frustrado, diz que preferia estar com seu pai. Trent dá um golpe baixo, dizendo que o pai dele não o quer por perto. Duncan pergunta à mãe se isso é verdade, mas ela não responde, e ele sai da casa, magoado. Susana o segue e tenta consolá-lo com histórias aleatórias, mas ele permanece calado. Ele então tenta beijá-la, claramente inspirado por cenas de filmes, mas Susana não está nesse clima. Ele pede desculpas e vai embora. De volta a casa, Duncan vê Trent pedindo desculpas a Pam. Ele não consegue lidar com tudo isso, então sai novamente e vai pro Waterways. Peter o segue e o chantageia para deixá-lo junto. Quando chegam ao parque, Duncan tenta entrar pulando o portão, mas Rod mostra que a entrada está aberta. Uma festa está acontecendo, uma despedida para Lewis, que está saindo do emprego. Na festa de despedida de Lewis, Owen demonstra ser um cara legal e responsável. Ele impede Peter de beber cerveja e, em vez disso, conversa com ele, elogiando seus olhos que sua própria mãe vive criticando. Isso faz Peter se sentir melhor consigo mesmo. Enquanto isso, Duncan parece mais à vontade e animado. Owen diz a Duncan que ele pode ficar um pouco, mas eventualmente terá que ir para casa. Durante a festa, Lewis tenta fazer um discurso de despedida, mas é interrompido por Duncan e Rod, que aparecem atirando água com pistolas de brinquedo. Eles dizem que faz parte da tradição do parque, e todos entram na brincadeira. A festa vira uma grande guerra de água, seguida por música e dança. Parece ser o momento mais divertido do verão de Duncan. Ele observa Owen e Caitlin se reconciliando, e isso restaura um pouco sua fé no amor. A festa dura tanto que, ao amanhecer, Owen percebe que esqueceu de mandar Duncan para casa. Eles têm uma conversa sincera antes de Duncan e Peter partirem. Duncan desabafa, dizendo que odeia o namorado da mãe e que aquele é o único lugar onde ele realmente se sente feliz. Owen, solidário, compartilha um pouco de sua própria história e dá palavras de encorajamento para Duncan, que parece mais leve após o papo. Quando chegam em casa, Betty sai gritando com Peter, mas o garoto responde com um audacioso: "Agora não, mulher", como se fosse muito mais velho do que é.
Duncan, por sua vez, enfrenta sua própria batalha ao entrar na casa. Trent está sugerindo que todos esqueçam o que aconteceu na noite anterior e comecem do zero, mas Duncan claramente não gosta da ideia. Dentro da casa, Duncan percebe que sua mãe está arrumando as malas. Eles vão embora naquele exato momento, mas Duncan está visivelmente abalado ao descobrir que Pam não terminou com Trent. Ele quase chora enquanto tenta convencer sua mãe a não voltar com ele. Pam, por sua vez, tenta se justificar, mas Duncan não quer ouvir. Antes de entrar no carro, ele se despede rapidamente de Susannah. Quando está prestes a sair, ela o puxa e o beija. Duncan fica radiante e mal consegue acreditar como o verão está mudando para ele. Já no carro, enquanto eles passam pelo Waterways, Duncan olha pela janela com um misto de tristeza e arrependimento. Quando param em um posto de gasolina, ele toma uma decisão impulsiva, sai correndo do carro e volta para o parque para se despedir de Owen e da equipe. Pam o segue e, enquanto procura por ele, descobre pela primeira vez que Duncan trabalhou lá durante o verão. Ela vê o quadro de funcionários e percebe que Duncan foi até mesmo o funcionário do mês. E isso a deixa surpresa, já que ela não fazia ideia do que estava acontecendo na vida do filho. Trent e Steph chegam ao parque, mas Duncan ignora ambos. Ele está determinado a aproveitar seu último momento ali. Duncan decide tentar um feito inédito, ultrapassar alguém no toboágua. Ele pede para Owen ir primeiro e depois o segue. Para surpresa de todos, Duncan consegue ultrapassar Owen e se torna o primeiro a realizar tal façanha. Quando saem da água, ele finalmente apresenta Owen à sua mãe. Owen e Trent se encontram, e Owen sutilmente defende Duncan quando Trent tenta segurá-lo de maneira autoritária. Trent e Steph deixam o parque, e Duncan pede à mãe um momento para se despedir de seus amigos. Ele abraça Owen e agradece por tudo que ele fez por ele durante o verão. Também se despede de Caitlin, Rod e Lewis, que ficam visivelmente emocionados. No caminho de volta para casa, o clima no carro é tenso. Pam está claramente desconfortável, sentada no banco da frente. Finalmente, ela reúne coragem para sair do banco do carona e se sentar ao lado de Duncan no banco de trás. Esse gesto simples faz Duncan sorrir, e é com esse pequeno momento de conexão entre mãe e filho que o filme termina.